Bem-vindo ao Recap, e etc. Não se esqueça de se inscrever no canal. E vamos para mais uma história. Thomas Lawrence, o decano do Colégio dos Cardeais, chega ao Vaticano após receber a notícia da morte do Papa. O clima é de tristeza. Ele encontra o cardeal Bellini. Curioso sobre as circunstâncias da morte do Papa, Thomas questiona Bellini, que explica que foi devido a um ataque cardíaco. Em seguida, Thomas busca informações com o confidente próximo do Papa, Wozniak, que explica ter encontrado o corpo e chamado imediatamente o médico. Segundo Wozniak, ele pensou em informar Thomas antes, mas o cardeal Tremblay aconselhou esperar até que todos os detalhes, incluindo registros médicos, fossem obtidos. Já em um clima de competição, os cardeais debatem sobre divulgar a agenda completa do Papa naquele dia ou não. Thomas é informado de que agora deve liderar o conclave para a escolha de um novo Papa. 3 semanas depois, na véspera do conclave, Thomas está ocupado garantindo que tudo esteja em ordem para o grande evento. Ele é lembrado da importância de verificar os vidros das salas para evitar espionagens. Enquanto isso, o arcebispo Wozniak tenta falar com Thomas, mas ele está ocupado com a chegada iminente dos cardeais. Conforme os cardeais começam a chegar, o ambiente fica tenso. Bellini comenta sobre as especulações de que ele seria um forte candidato, mas declara não ter interesse no cargo. Thomas confessa a Bellini que deseja deixar o cargo de decano para ingressar em uma ordem religiosa, mas Bellini informa que sua renúncia não será aceita, dizendo que alguns são destinados a liderar, outros a administrar. Em seguida, Wozniak confessa a Thomas que Tremblay foi o último a se encontrar com o Papa, que o teria dispensado durante a conversa. Thomas questiona por que essa informação foi ocultada, e Wozniak explica que prometeu manter segredo, não acreditando que Tremblay teria chances de se tornar o próximo Papa. Contudo, com os rumores recentes, ele sente a necessidade de revelar a verdade. Logo após essa revelação, um novo cardeal é anunciado, causando surpresa. Ele apresenta sua carta de nomeação. O arcebispo Benítez explica que o falecido Papa o elevou secretamente ao posto e o enviou para uma missão em Cabul, onde sua identidade foi mantida em sigilo por questões de segurança. O novo cardeal impressiona a todos com suas palavras, incluindo as freiras em suas orações. Mais tarde, cardeais com uma postura mais liberal se juntam para discutir as possibilidades de Bellini vencer a eleição. Ele se posiciona contra a volta do latim, a favor do apoio a diversas fés e do aumento do papel das mulheres na Igreja. Apesar de discordarem do último ponto, Bellini insiste em manter suas convicções. Ele acredita que deve vencer com base na verdade. Thomas questiona Tremblay sobre a suposta renúncia forçada, mas Tremblay nega e afirma ter uma testemunha que confirma sua versão. Ele sugere que Wozniak pode não ser confiável devido ao aumento no consumo de álcool ou ao impacto da morte do Papa. Tremblay se recusa a dar detalhes de sua reunião com o Papa, insistindo que foi uma questão privada. Na abertura do evento, Thomas faz um discurso poderoso sobre a importância da unidade, tolerância e humildade na Igreja. Ele cita São Paulo, destacando que a diversidade de perspectivas fortalece a Igreja e alerta sobre os perigos da certeza, que pode destruir a união e a fé genuína. Durante a primeira votação, os resultados mostram o cardeal ADM em primeiro lugar, seguido por Tedesco, Bellini, Tremblay e Thomas, com os votos restantes dispersos. Apesar da proibição de comunicação externa, Thomas começa a investigar os candidatos principais, justificando como uma investigação independente para proteger a Igreja. A votação continua com Tedesco, um cardeal mais conservador, assumindo a liderança no segundo turno. ADM segue próximo, mas Bellini, Tremblay e os outros candidatos perdem força. Ocorre uma cena na cafeteria quando uma das freiras causa um tumulto com o cardeal ADM. Thomas vai investigar, e a irmã Agnes tenta impedi-lo de falar com outra freira, mas ele insiste que é importante. Thomas questiona a freira, que revela ter tido um filho com o cardeal ADM, quando ela tinha 19 anos e ele 30. Thomas confronta ADM, que inicialmente alega que há uma conspiração contra ele, sugerindo que a freira foi trazida para minar sua campanha.
Ele admite que as ações ocorreram quando eram mais jovens, mas Thomas aponta que apenas ela era jovem, enquanto a DM já tinha 30 anos na época. Thomas afirma que manterá silêncio, mas não pode dar esperanças falsas. Reconhecendo que a DM é um homem decente, mas não está apto a se tornar papa e deve recomeçar. Na quinta rodada de votação, os rumores sobre a DM já se espalharam amplamente e o cardeal Tremblay passa a liderar com 40 votos. Como nenhum candidato alcança a maioria de 2/3, decidem se reunir novamente no dia seguinte para continuar o processo. Enquanto isso, Thomas descobre que o cardeal Benítez tinha uma consulta médica na Suíça que foi cancelada. Bellini aborda Thomas, sugerindo que, já que a vitória parece improvável, eles deveriam considerar apoiar Tremblay. Mais tarde, Thomas conversa com o cardeal Benítez e pede que ele pare de votar nele e encoraje seus apoiadores a votarem em Tremblay. Benítez se recusa, explicando que considera Thomas o candidato mais merecedor ao papado. Thomas insiste que não deseja o cargo. Thomas então encontra a irmã Agnes para obter informações sobre a freira que foi levada ao local. Ela afirma não poder compartilhar detalhe, e aconselha Thomas a contatar o escritório na França. Thomas explica que, devido às regulamentações do conclave, isso é impossível. Agnes sugere paciência, mas sai da sala, deixando propositalmente o computador ligado para que Thomas acesse os registros. Thomas confronta Tremblay, acusando-o de tentar conspirar para vencer a votação e pedindo que retire sua candidatura. Tremblay nega as acusações, alegando que apenas seguiu as diretrizes do falecido Papa e insinua que Thomas age por ambição. Thomas visita os aposentos lacrados do Papa falecido e descobre documentos que implicam Tremblay. Ele os apresenta a Bellini, encorajando-o a se candidatar, mas Bellini recusa, argumentando que expor os documentos só beneficiaria Tedesco. Irritado, Thomas acusa Bellini de se deixar influenciar pela promessa de uma posição confortável de Tremblay. Thomas então divulga o relatório, revelando que o Papa falecido havia solicitado a renúncia de Tremblay. Isso gera uma discussão acalorada, com perguntas sobre como Thomas conseguiu acessar os documentos. A irmã Agnes explica que Thomas entrou nos aposentos para investigar a chegada da freira, a pedido de Tremblay. Tremblay mantém sua inocência, afirmando ter agido sob ordens do Santo Padre. A DM o acusa de traição, levando outros a questionarem sua aptidão. Bellini, arrependido do desentendimento, pede desculpas a Thomas, reconhecendo seus erros. Ele admite que, apesar da idade, ainda lutava contra a ambição e considera Thomas um líder melhor do que ele mesmo. Bellini pergunta que nome Thomas escolheria caso fosse eleito Papa, e ele responde: João. Durante o processo de votação, ocorre uma explosão no local. Thomas informa que houve explosões em várias localidades, resultando em mais de 50 mortos. Tedesco, furioso, culpa o relativismo promovido pelos liberais e critica a tolerância com o Islã, alegando que a Igreja precisa de um líder disposto a enfrentar o conflito religioso. Benítez, por sua vez, compartilha sua experiência em regiões perigosas, argumentando que a violência nunca resolve, apenas gera mais sangue. Sua fala comove os presentes, gradualmente conquistando apoio para sua candidatura. Na rodada seguinte, Benítez obtém a maioria de 2/3 e é eleito o novo Papa. Quando perguntado se aceita o cargo, ele responde afirmativamente, escolhendo o nome Inocêncio. Thomas sente uma onda de alegria, mas é interrompido por Monsenhor, que traz notícias preocupantes sobre Benítez. Monsenhor revela que recebeu informações sobre o histórico médico de Benítez, indicando que o Papa falecido financiou uma cirurgia laparoscópica de esterectomia, que foi cancelada. Thomas percebe que, se a informação vazar, Benítez pode ser forçado a renunciar. Thomas confronta Benítez, que explica ter descoberto ser intersexo durante uma apendicectomia. Ele possui útero, ovários e genitália masculina. Benítez optou por não realizar a cirurgia, acreditando que deveria aceitar-se como Deus o criou. Ele menciona um sermão anterior de Thomas que o inspirou profundamente. Tocado pela perspectiva de Benítez, Thomas decide guardar o segredo,
priorizando sua lealdade ao Papa falecido sobre qualquer ambição. Ele observa em silêncio, enquanto a multidão celebra a eleição de Benítez como o novo Papa.